torno de uns 30 minutos cada um. E a ideia nossa é de valorizar a participação de vocês, né? Então, aquela que eu falo meio brincando, né? Que aula boa é aula que tem interação, né? Pode ser o melhor professor do mundo, falar super bem, mas não tiver interação, né? A aula não é legal, não é bacana, né? Então, é importante a interação de vocês, tá? Então, em qualquer momento que eu estiver falando, depois que o Márcio estiver falando, se você tem uma questão que te chamou a atenção, que você quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fique à vontade de abrir o microfone, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar o PPT, daí eu não consigo ver as mensagens, né? Embora o Márcio, ele vai lendo as mensagens para mim também, vocês podem mandar mensagem, o Márcio vai lendo, depois eu leio para ele, né? Então fiquem bem à vontade para participar, tá? Quanto mais vocês participarem, melhor é, tá? E aí, nós lemos as avaliações que vocês fizeram do ATPC de 15 dias atrás, né? Vocês gostaram da ATPC, né? E como a gente não conseguiu terminar tudo que a gente havia preparado há 15 dias atrás, então a gente resolveu dar continuidade, né? Então a ATPC de hoje vai ser continuidade da ATPC de 15 dias atrás, tá? Então, eu vou continuar falando a respeito do meu livro e a relação com as habilidades do currículo paulista, né? E depois o Márcio vai continuar naquele tema de cultura de massa e coesão com o centro de mídias, né? Então a gente vai dar sequência, tá? Teve uma professora que perguntou a respeito do meu livro, né? Que ela, se eu quiser ler o seu livro e tal, né? Então é assim, no Centro Cultural aqui em Botucatu e na Biblioteca Municipal tem um exemplar do meu livro, embora está fechado por causa da pandemia atualmente, né? E também tem exemplar da diretoria de ensino que está comigo, né? Então, se alguém quiser ter acesso ao livro, manda uma mensagem para mim, tá? Eu vou deixar depois, vou deixar meu celular ali no chat, né? E vocês mandam uma mensagem para mim, eu empresto o livro para quem quiser, né? E aí vocês leem e depois me devolvem, tá? Então esse aqui que é o acesso que vocês têm para o livro, tá? Então entrando aí, né, na apresentação de hoje, há 15 dias atrás eu comecei a falar a respeito do meu livro, né? O meu PPT começou falando sobre tombamento, né? A questão do CONDEFAT, questão do IFAM, questão da Unesco, né? Que são os órgãos que cuidam do processo de tombamento, né? Eu falei sobre os bens tombados aqui de Botucatu, né? Recapitulando a estação de trem, né? O Museu do Café no Lajeado, e as escolas, né? O Cardoso de Almeida, o IECA e o Cardozinho, tá? Também eu abordei a questão de fontes históricas, quais fontes que eu utilizei para produzir o livro, né? Então eu falei sobre dissertações de mestrados que têm relação com história de Botucatu. Depois eu falei sobre a coleção de jornais que existem no Centro Cultural. Falei sobre os dados do IBGE. Falei também sobre a produção de fonte histórica, né? Então eu colhi depoimento com pessoas ex-ferroviários que participaram da greve que eu pesquisei, né? Livros de memorialistas, como um livro importante, As Chegas para a História de Botucatu, do Hernani Donato, né? Eu falei também sobre o Emílio Peduti, que foi um prefeito de Botucatu nos anos 50, início dos anos 60, né? E que esse político ele se utilizava do cinema, né, nos famosos comícios, né? Então os comícios eram muito concorridos, antes da televisão ainda. Então o Emílio Peduti ele levava
para uma praça e depois ele exibia um trecho, tinha os seriados, né? Exibia uma parte hoje e combinava para dali 15 dias uma outra parte e assim sucessivamente, uma forma de atrair o público para os comícios, tá? Só me confirma, vocês estão vendo aí o PPT que eu compartilhei de boa? Estão vendo a foto, tudo certinho aí? Sim. Tá joia, obrigado, né? Legal. Eu mostrei algumas fotos, né? No ATPC passado. Hoje eu inseri outras fotos, tá? Essa eu acho que eu já mostrei, na dúvida eu resolvi mostrar novamente, né? Então essa foto é de 1956, ela em Moscou, né? Na ex-União Soviética. À esquerda, de bigode e com livro, né? É o ferroviário botucatuense chamado Mário Franco de Godoy. Como eu comentei, ele foi para a ex-União Soviética com um ferroviário de Bauru e outro do Rio Grande do Sul. E lá, pessoal, ele tirou fotos, ele montou 3 álbuns de fotografia. E aí eu escolhi essa fotografia para inserir no meu livro, tá? Veja que ele escrevia a máquina na fotografia. Então ele escreveu lá: em todos os lugares por onde passavam os ferroviários do Brasil, multidões de ferroviários da Rússia nos seguiam, né? Eu fiz um comentário que há bastante pessoas, né? Mas multidões, eu achei uma certa apologia que ele faz aí, tá? No depoimento que eu colhi dele, eu perguntei para ele sobre o significado dessa viagem para a vida dele, né? E ele ficou emocionado, tal. Ele falou que para ele que estudou muito pouco, né? Estudou até o 2º ano primário. Para ele, aquela viagem teria sido um diploma, né? Então, evidentemente, para um comunista, né? Naquele período, viver na União Soviética, quer dizer, viver não, né? Viajar para a União Soviética, conhecer a União Soviética, tal, né? Era o máximo, vamos dizer assim, né? Aí eu coloquei um meme que eu tirei da internet, que um aluno que fez, ele fez uma brincadeira com a Guerra Fria, né? Que é o contexto que o Mário Franco de Godoy foi para a ex-União Soviética, era o contexto da Guerra Fria, né? E aí um aluno pergunta, né? Quando perguntam a Guerra Fria, se a Guerra Fria aconteceu no inverno, né? Então um trocadilho aí do aluno em relação à questão da Guerra Fria, tá? Aí, pessoal, eu vou entrar relacionado à questão do meu livro e também sempre relacionando com a história do Brasil, né? Então, todos nós sabemos que Getúlio Vargas foi o presidente que mais governou na história do Brasil, né? Então, Getúlio Vargas ele governou durante 2 períodos, chamada Era Vargas, de 30 a 45, né? E depois a segunda presidência de Vargas, de 51 a 54, tá? E o Getúlio Vargas, em 1940, ele criou o imposto sindical obrigatório, né, que era uma lei que determinava o seguinte: um dia do seu trabalho no ano, você vai pagar para o sindicato, tá? E depois, em 1943, ele criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Então, o Getúlio Vargas é considerado o primeiro político populista da história, e uma questão marcante dele foi essa questão trabalhista, né? Então, ele fazia comícios no campo do Vasco, e ele sempre procurava anunciar uma lei trabalhista no dia 1º de maio, tá? E aí, então, em 1943, ele reúne essas leis na CLT. CLT, na época, por exemplo, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas e outras, né? Que no decorrer do tempo foi passando por mudanças, né? E agora, recentemente, no governo do Temer, né? Teve uma mudança substancial na CLT, né? Então há um debate a respeito dessa questão, né? Então aqueles que foram favoráveis a essa reforma feita, né? Diziam que era melhor flexibilizar as leis trabalhistas,
para que o patrão possa empregar com mais tranquilidade, que isso geraria empregos e assim por diante, né? E aqueles contrários argumentam que essa mudança faz com que os trabalhadores percam direitos e vai no sentido de uma precarização do mercado de trabalho, tá? Eu, particularmente, me alio mais a essa segunda visão, tá? Na época do... E aí o Vargas, ele vai governar no período chamado Estado Novo, né, de 37 a 45, que é uma ditadura, né? Então, no senso comum, por exemplo, fala-se mais da ditadura recente, vamos dizer assim, né, da ditadura militar, ou também chamada agora mais recentemente ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, né? Mas tivemos, né, infelizmente, uma ditadura anteriormente, de 1937 a 1945, chamado Estado Novo, né? E aí o Getúlio Vargas, então, ele vai organizar essa questão dos sindicatos, ele vai criar federações e vai criar confederações, tá? Havia, entre os sindicatos, haviam duas tendências, né? Nacionalistas, que era composta por esquerda do PTB, comunistas e sindicatos independentes. E havia os democratas, que eram anticomunistas e conservadores, tá? Aí é uma foto que não está no meu livro, que eu tirei da internet, que tem relação com essa política trabalhista do Getúlio Vargas e de estímulo do sindicato, né? Obviamente que também ele estimulava... estimulava os sindicatos que o apoiavam, né? Porque os sindicatos oposicionistas, obviamente, que ele, né, reprimia, né? Então, aí você tem o trabalhador, também tem o seu lugar no Estado Novo. Então, esse Estado Novo fez uma elaboração bastante grande da importância do trabalhador, etc. E tal, né? Aí eu coloquei só para ilustrar, vamos dizer assim, do jornal Última Hora, de 1954, quando o Getúlio se matou, suicídio de Vargas, né? Então tá lá, né? Matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do Catete, né? Catete era o palácio que ele governava no Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, né? Sobre a questão da ferrovia, né? A ferrovia surgiu na Inglaterra no começo do século XIX, tá? Dentro do contexto da Revolução Industrial. A primeira ferrovia brasileira foi em 1854, no Rio de Janeiro, com o Barão do Mauá, que é um cara que atuou de maneira empresarial, né, e investiu em ferrovias. E aí uma questão da história do Brasil, né, que em 1850 temos a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. E aí parte do dinheiro que era investido para comprar escravos começou a ser investido em ferrovia, tá? Aí uma outra ferrovia importante que ligou o Rio de Janeiro a São Paulo, a Dom Pedro II, que depois passou a ser chamada Central do Brasil, ela foi inaugurada em 1877, tá? Os ingleses vão nesse período de final do século XIX, os ingleses vão construir ferrovias aqui no Brasil, obviamente antenados aos interesses deles, né? Então eles vão construir estradas com aval do Estado. O que significa isso? Então os ingleses construíam a estrada com a pretensão de ter X% de lucro, né? Se caso eles não conseguissem ter esse X% de lucro, o Estado cobria a diferença, né? Outra ferrovia importante é a estrada de ferro Santos-Jundiaí, chamada São Paulo Rail, né, que ela foi inaugurada em 1867 e ligava o litoral, né, Santos com Jundiaí, e passava por São Paulo, né? Então daí, depois que as ferrovias se estabeleceram, então quando a ferrovia chegou em Botucatu ou aqui na nossa região, né, então o café produzido aqui na nossa região, Botucatu, São Manuel e as outras cidades também, né? Então ia para São Paulo, e de São Paulo pegava essa estrada de ferro e ia para Santos, de onde era exportado o café para a Europa, tá?
Outra estrada de ferro importante é a Paulista, Jundiaí com Campinas, outra Ituana, Itua, Jundiaí, e aí a estrada de Sorocabana, que importa mais para a gente, que foi inaugurada em 1875 e ela ligava Sorocaba a São Paulo, tá? O primeiro trecho dela, tá? Aí eu coloquei uma foto da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que teve que atravessar a serra, né? Então foi uma obra de engenharia bastante grande, né, para construir essa estrada de ferro, tá? Uma questão que eu puxei é a questão que normalmente as estradas de ferro eram construídas em lugares que já tinham grande desenvolvimento, né? Outras ferrovias foram construídas em lugares que estavam se iniciando. É o caso da estrada de ferro Sorocabana e Noroeste. Tem um som que está meio que atrapalhando aí, não sei quem que está com o microfone aberto aí. Se puder fechar, fazendo um favor. Aí, dando prosseguimento, né? Todas essas estradas de São Paulo que eu mencionei anteriormente, elas se foram unidas em 1971, quando surgiu a FEPASA, né? Nos anos 90, governo de Fernando Henrique Cardoso, né, neoliberalismo, privatização de várias empresas estatais, e a ferrovia entra nesse processo, né? E hoje, né, nós temos trem de carga, não temos mais trem de passageiros, né? Então, eu, quando estudei em Assis, por exemplo, eu viajava de trem para estudar em Assis, né? Era possível viajar até São Paulo, até Santos de trem. Hoje não é mais possível porque ficou restrito a essa questão de trem de carga, tá? Eu coloquei uma foto da estação ferroviária de Botucatu, que ficou muitos anos abandonada, largada, e que recentemente, né, ela foi restaurada, né? Então, obviamente, aí ela já está restaurada, tá? E aí outra foto da estação de trem de Botucatu, né, que eu acho que é um lugar, para quem não conhece, eu acho que é um lugar interessante para se conhecer, tá? E aqui é a fachada da estação, tá? Essa foto é antes da restauração, então é a foto da fachada da estação de Botucatu, tá? E aí eu coloquei um mapa ferroviário, né? Então a gente vai procurar ver o trajeto da estrada de ferro Sorocabana. Botucatu está mais ou menos no meio do mapa, um pouco mais ao sul, né? Um pouco mais abaixo, né? E aí você tem, né, em meio cor, meio laranja, meio abóbora aí, né, o trajeto da estrada de ferro Sorocabana, né? Então, poderia ir sentido oeste, por exemplo, Avaré, Cerqueira César, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, né, na fronteira com o Mato Grosso do Sul, né? Ou sentido leste, né, vamos dizer assim, para Sorocaba, para São Paulo e também para Santos, porque depois, bem depois, a Sorocabana também construiu um ramal até o litoral, tá? A questão dos jornais que eu pesquisei que eu coloquei na minha pesquisa, né? Porque lembrando, o objeto da pesquisa era como os jornais de Botucatu noticiaram a greve ferroviária que aconteceu em 1963, né? Como que esses jornais noticiaram, tá? E aí eu menciono que existiram dois jornais principais, o Correio de Botucatu e a Gazeta de Botucatu, tá? O Correio de Botucatu, que deu mais espaço à greve, ele que noticiou mais a greve, né? E aí eu coloco que por que será que ele noticiou a greve, né? Porque era um jornal situacionista no âmbito estadual, né? O governador do estado na época era o Adhemar de Barros, e esse jornal ele era favorável ao Adhemar de Barros, né? Então daí poderia me perguntar por que o jornal deu tanto espaço, né, à greve ferroviária, né? Então a resposta vai no sentido de que como os ferroviários era uma categoria que tinha bastante prestígio, né? Era uma categoria grande, havia muitos ferroviários, tal, e eles também, obviamente, votavam, né? Então o jornal quis, entre aspas, vamos dizer assim, ficar de bem com os ferroviários, então por isso que ele noticiou, tá?
E daí, pessoal, outra coisa que eu fiz aí na pesquisa, e aí a gente vai pensando nessa questão de relação com fonte histórica, né? O trabalho do historiador, como ele lida com os documentos, vamos dizer assim, né? O trabalho crítico que o historiador precisa fazer, né? Então, eu comparei o que o jornal afirmava com a ata da Câmara Municipal de Botucatu, né? E aí eu pude constatar que o jornal selecionou alguns trechos que estavam na ata e outros eles não colocaram, né? E alguns trechos da ata que tinha, vamos dizer assim, mais crítica ao governo do estado, né, foram suprimidas, não foram divulgados, tá? Uma questão que apareceu no jornal, né, é a fala do Francisco Ramírez, que eu já mencionei, né, aqui, que foi torturado, que foi vereador, né, durante a chamada República Contemporânea, né, e era de tendência comunista, tá? E ele vai dizer que a greve não foi provocada pelos líderes ferroviários, mas devido às irregularidades do governo. Então, admissão descabida, promoções fora das normas internas, emissão indiscriminada de passes, etc. Tá? Então, a ideia de que os ferroviários colocavam, o governo não tem dinheiro para dar aumento para nós, mas ao mesmo tempo, né, tem esses apadrinhamentos na ferrovia, né, e que gera muitos gastos para a ferrovia. Então ficava uma coisa contraditória, tá? A questão da ata que eu já mencionei, tá? E outra coisa que aparece no jornal, né, e eu fico sabendo a respeito do jornal, né, é que houve um suicídio na greve de um ferroviário chamado Pedro Barbosa, que na época ele se matou, né? Ele se matou porque ele resolveu trabalhar durante o período da greve, né? Obviamente que a greve é um período tenso, é um período de grande mobilização, etc e tal, né? E esse ferroviário, ele furou a greve, né? E dirigiu uma locomotiva, eu não lembro, de uma cidade para outra, né, levando representantes da Estrada de Ferro Sorocabana, né? É difícil dizer, né, mas talvez ele já tivesse alguma tendência depressiva, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato é que ele resolveu se matar durante esse período da greve em função dessa pressão por ele ter furado a greve, tá? Em relação ao jornal Gazeta de Botucatu, eles noticiaram no início da greve e depois no final. Durante o período da greve não teve muitas notícias, não teve muita divulgação, tá? Eu colhi um depoimento com o diretor do jornal, em 1998, que eu colhi esse depoimento, que é o Adolfo Dinucci Vendito, né? E a resposta dele foi essa que está aí, né? O jornal A Gazeta de Botucatu primou por não ter vínculos partidários, apesar de alguns de seus diretores serem da UDN. Era um jornal que não gostava de estardalhaço. Depois eu comento, né, o depoimento dele, dizendo que por que ele já não assumiu, né, que o jornal era da UDN, ou seja, seguia a tendência da UDN, né? Então, essa coisa de dizer, o jornal não tem vínculos partidários, apesar de alguns diretores serem da UDN, né? Fica meio estranho, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz esse questionamento, tá? Aí é uma imagem do jornal, tá? De 1963, que o jornal A Gazeta de Botucatu, ele tinha uma coluna ferroviária. E essa coluna ferroviária divulgava acontecimentos relacionados aos ferroviários, né? Então, por exemplo, futebol, né? O time da Ferroviária ia jogar com outro time, então divulgava, né? Ia ter uma festa de confraternização, se divulgava, né? Uma informação de um curso voltado para os ferroviários. Então, era uma coluna voltada para esse público ferroviário,
né? Porque a gente tem que pensar. Aí também, pessoal, na época eu li um pouco sobre questões teóricas sobre a produção do jornal, né? Que obviamente o jornal, e vamos pensar, né, os meios de comunicação de forma geral, né, não são neutros, né? É impossível uma neutralidade total, né? Um jornal, ele deve buscar sim uma objetividade, ele deve buscar sim uma neutralidade, mas uma total neutralidade, isso é impossível, né? Eu acho que é uma questão que filósofos, né, sociólogos, historiadores, todos nós da área de humanas, né, discutimos muito, né, debatemos muito dessa questão da verdade, né? E aí, eu estou falando isso porque eu me lembrei, né, que um dos livros que eu estava lendo naquela época, né, um cara falava, por exemplo, sobre o nome da rodovia Castelo Branco, né? Então, todo mundo aqui, né, somos aqui dessa região, todo mundo já deve ter viajado na Castelo Branco, né? Aqui, a ligação entre Botucatu e a Castelo, nós chamamos de Castelinho, né? Então, no senso comum, para a maioria das pessoas, falar, pega Castelo Branco, mas ninguém sabe quem foi Castelo Branco, né? E a gente sabe que, nós que somos da área de humanos, sabemos que Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura civil-militar, né? Então, você tem o nome de uma estrada homenageando um ditador, né? E aí esse cara questiona, né, se isso é uma coisa interessante, né? Obviamente que ele diz que não é interessante, né? Porque seria mais ou menos como na Alemanha você ter uma avenida chamada Avenida Hitler, vamos supor, né? Bom, aí, pessoal, em relação à greve, né? A greve vai terminar porque teve um desgaste natural, né? Então toda greve, né? Quando você começa com garra, com vontade, mas normalmente o outro lado não cede com tanta facilidade, né? Então vai passando o tempo, ocorre um desgaste natural da greve, né? E também houve em 63 quem governava o Brasil era o João Goulart. João Goulart, esse que nós sabemos que ele vai tomar posse em 61 devido à renúncia do Jânio Quadros, teve muita resistência à posse do João Goulart, e o João Goulart tinha uma ligação com os sindicatos, e aí ele achou que era o momento da greve terminar, e o João Goulart vai pedir para os ferroviários voltarem ao trabalho, tá? Em relação aos jornais, eu coloquei que os jornais jogaram dos dois lados, não abandonaram os ferroviários, futuros eleitores, mas não defenderam explicitamente suas reivindicações, serviram aos interesses dos seus proprietários ou aliados políticos. Aí eu vou fazer uma relação, pessoal, com competências e habilidades do nosso currículo, tá? Então, eu peguei uma competência de ciências humanas para o ensino fundamental, que inclusive essa competência foi falada no ATPC do Centro de Mídias de semana passada, tá? Tem alguém que está com o fone aberto aí também, se puder fechar, fazendo favor. Bom, aí a habilidade, a competência de ciências humanas comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados, né? Então, eu relacionei a seguinte questão, né, que eu comentei há 15 dias atrás, né, sobre a questão que no século XVIII, em Botucatu, havia uma fazenda jesuítica, e que em Portugal, na Europa, surgiu o iluminismo, e aí o ministro Marquês de Pombal, seguindo tendências iluministas, vai perseguir os jesuítas do Brasil e, consequentemente, os jesuítas que moravam aqui em Botucatu, né, que viviam aqui em Botucatu, né? Então, eu estou fazendo uma articulação entre uma ideia da mesma época, mas em lugares diferentes, que é isso que a competência está falando, né? A influência do iluminismo na Europa e no Brasil, portanto, lugares diferentes, Brasil e Europa, tá?
Outra competência específica de ciências humanas para o ensino fundamental: construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitam, né? Então, a questão da argumentação está presente, que é uma coisa muito forte entre nós das ciências humanas, acho que todas as áreas, né? A importância de desenvolver a capacidade argumentativa dos alunos, né? E, além disso, a competência fala de que promovam os direitos humanos. E aí continua, né? E eu vou destacar essa parte dos direitos humanos, né? Então, eu vou comentar sobre a tortura do Francisco Ramírez na chamada República Contemporânea, né? Ou seja, o não respeito aos direitos humanos, né? E nós sabemos que o Brasil, infelizmente, é um país bastante violento, e aí eu trouxe para o nosso tempo, né? Então, nesse mês, infelizmente, ocorreu uma chacina na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde morreram 25 pessoas, né? Foi um massacre que ocorreu, né? Dentre essas 25 pessoas, morreu um policial e certos setores da imprensa entraram naquela coisa, defendendo, né, que a polícia foi lá para defender dos bandidos e assim por diante, então, né? É uma questão problemática, né? Porque obviamente que existem bons policiais, né? Mas a gente sabe também que há dentro da polícia uma prática de bastante violenta, né? E isso leva a pessoas inocentes que não tem nada a ver com o que está acontecendo tomarem tiros, morrerem, serem feridos e assim por diante, né? Essa prática é muito comum. Temos N casos que aconteceu. Estou lembrando de um ano atrás, não lembro a data especificamente, né? De que a pessoa estava indo num chá de bebê, né? Acharam que era um suspeito de tal crime e tal, e ele não tinha nada a ver com isso, né? E foi barbaramente morto, né? E aí eu também ligo com a questão da Palestina, que aconteceu recentemente também esse mês, né? Um massacre também em relação aos palestinos, né? Então, essa coisa da relação passado e presente, né? Não dá tempo de eu falar muito a respeito, né? Mas se a gente for ver essa relação passado e presente, ela é muito forte, muito importante, né? Basta você pensa na sua vida particular individual, pensa em coisas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, que foram coisas que marcaram você, né? E essas coisas voltam constantemente na sua cabeça. Então é um passado que não está lá, é um passado que volta para o presente, né? Que traz uma atuação para sua cabeça, né? Outra habilidade que eu selecionei, 20, 30, 40, estou no meu tempo certinho, beleza. Aí uma habilidade que eu selecionei é de sociologia, da terceira série do ensino médio, compreender a importância da participação política da população nos movimentos operário, sindical e do sem terra, tá? Então é uma habilidade do currículo São Paulo Faz Escola, né? E o link que eu fiz é com a atuação dos ferroviários e dos comunistas, né? Porque o movimento operário, né, se encaixa, o movimento sindical se encaixa nessa questão da atuação dos sindicatos, dos ferroviários que eu mencionei, né? Puxei também uma habilidade de filosofia também da terceira série, do segundo bimestre, que está lá. Identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma perspectiva problematizadora e crítica, né? E aí, essa questão da desigualdade social, né, que é tão marcante no nosso país, né? Eu estava assistindo uma live, um economista estava dizendo: o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico, né? O problema do Brasil é essa enorme desigualdade, né? Relacionando com o livro, né? Então, eu falei do cinema, havia o Cine Cassino, que era um cine de elite, pessoas bem vestidas. O filme era exibido primeiro no Cine Cassino, para depois ser exibido no Cine para Todos, que era um cine mais popular, mais barato, né? E também associei a luta dos ferroviários contra os apadrinhamentos políticos, né? Então, essa questão de apadrinhamentos políticos se remete a essa cultura, né, de
Obviamente que a corrupção não é só no Brasil, a corrupção não existe somente no Brasil, né? Mas que, obviamente, existe aqui, né? E é forte aqui, né? De alguns que se apropriam do dinheiro do Estado, né? Para benefício próprio, né? E isso, obviamente, contribui para a desigualdade social reinante no nosso país, né? Outra habilidade, essa do primeiro currículo paulista, né? Primeiro do ensino médio, segundo bimestre. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a divisão cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, aí se articula aquela questão de patrimônio histórico, casos de lugares tombados em Botucatu, tá? Outra habilidade do segundo bimestre de História, da sétimo ano, identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946, tá? Então, quando eu falei sobre o contexto político dos anos 50 e 60, se relaciona com essa habilidade, tá? Essa habilidade do nono ano remete à Guerra Fria, que eu também já falei, né? Já ficou bem claro, né? Que o ferroviário comunista na ex-União Soviética tem tudo a ver com a Guerra Fria, né? Outra habilidade da terceira série do ensino médio, identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República. Também tem a ver com o que foi falado, tá? E aí, para eu finalizando a minha fala, pessoal, eu pesquisei sobre vídeos sobre o Piabiru, né? Piabiru é aquele caminho que havia antes da chegada dos portugueses no Brasil, caminho esse que saía de São Vicente, saía também de Santa Catarina, né? E chegavam até o Peru, tá? Então tem esses dois vídeos. O de baixo eu gostei, particularmente eu gostei bastante, tá? Caminho Piabiru de lá para cá, vai dizer, por exemplo, que se o que hoje nós chamamos de Brasil fosse despovoado, não tivesse pessoas vivendo aqui, os portugueses não viveriam aqui, porque os portugueses precisavam do conhecimento dos índios. Eram os índios que ensinaram o branco como viver na floresta, na mata, né? Ensinaram o que comer, se cuidar das doenças, como se locomover e assim por diante, tá? E aí, pessoal, eu aproveito para falar, né, da mostra de curta-metragem, né? Não sei se todo mundo sabe, acho que a maioria sabe, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, né? A diretoria de ensino de Botucatu tem uma mostra de curta-metragem que esse ano está na 8ª edição, então é um projeto que já está consolidado, já é um projeto tradicional, tá? E esse ano a gente escolheu como tema da mostra de curta-metragem a questão indígena, tá? Então todas as escolas foram convidadas a participar, todas as escolas são convidadas a participar, a maioria das escolas aderiram, a maioria das escolas vão participar. O curta é de até 5 minutos. E aí, pessoal, nós vamos fazer uma reunião que nós vamos convidar o professor Clodoaldo, que é professor de História lá na escola Dom Lúcio, ele conhece uma antropóloga, e nós vamos convidar essa antropóloga, e também na cidade de Avaí, que fica próximo a Bauru, tem uma reserva indígena tradicional lá. E nós convidamos um líder indígena, que inclusive é professor do Estado, é professor de História, essa antropóloga e esse líder indígena vai ter uma reunião que vai ser daqui a 20 dias aproximadamente. Então, como o tema tem muito a ver com a área de humanas, eu estou convidando todos vocês a participar. Depois, então, eu vou divulgar a data e o horário, né? Vocês estão convidados para assistir a antropóloga, esse líder indígena, falando sobre esse determinado tema, tá? E para finalizar minha fala, eu queria dizer o seguinte, que o ano passado nós trouxemos vários professores, professoras falando aqui, se apresentando na nossa TPC, né, que eu acho isso muito rico, muito legal, muito bacana, tá? E eu queria convidar vocês, né? Então, quem tem uma experiência pedagógica interessante, quem estuda mais uma determinada área de humanas, entre em contato com nós
para que a gente agende, né, combinar, ó, semana, daqui 15 dias, tal professor ou tal professor de tal escola vai falar para a gente, tá? Então, está feito o convite, tá? Então, eu vou parar por aqui, né, e vou passar a palavra, então, para o Márcio. Márcio, a palavra é sua. Valeu. Valeu, Marco. Maravilhoso. Opa. Ô, pessoal, tudo jóia? Bom dia. Semana retrasada eu fiz uma apresentação um pouco corrida, me atrapalhei, e aí essa semana eu pretendo falar com um pouquinho mais calma e trazer de volta o tema que nós desenvolvemos, agora com outros exemplos, né? Para começar, meu nome é Márcio, eu sou PCNP de Filosofia e Sociologia aqui da diretoria e espero poder ajudar bastante vocês aí em toda essa caminhada louca que estamos tendo, né? Eu trouxe de novo aquele tema da cultura, como o professor Marco trouxe, né, para a gente desenvolver melhor e acompanhar mais ou menos o que tem acontecido no centro de mídias. Também estão trabalhando essa habilidade 104. Vou colocar aqui para vocês a fazer a apresentação. Só um minutinho. Marco, você está apresentando ainda, não? Não, já. Tá. Tá já. Está apresentando aí, Marco? Você está vendo? Sim, não? Sim, está apresentando, sim. Que joia. Então, beleza. Gente, é o que eu queria trabalhar aqui, a gente discutir junto, nesse modelo bem aberto, como o Marco trouxe, de participação, refletir um pouquinho sobre esse componente, né, esse objeto de conhecimento da sociologia, que eu usei como exemplo, mas eu queria, na verdade, discutir a habilidade que eles estão trabalhando no CMSP essa semana, né? Como eu falei, né, apresentar essa habilidade e relacionar ao CMSP. A gente já trabalhou um pouquinho disso semana retrasada, e aí eu vou andando conforme vocês forem vendo, né? Então, eu queria trabalhar essa habilidade, trazer de novo, o Marco trouxe, inclusive, ela, do ensino médio, da primeira série, né? E aí, também, levantar a importância das competências socioemocionais, que eu acho que estão casando muito bem e ajudam muito a gente desenvolver a habilidade cognitiva. A questão das metodologias ativas, que são muito destacadas nas competências socioemocionais, acredito que facilitam muito o nosso trabalho. E como a professora trouxe hoje na TPC, a gente fica um pouquinho mais livre, né, da questão de conteúdo e de fazer o aluno memorizar, muitas vezes, aquele conteúdo gigantesco, né. Eu destaco aqui uma competência socioemocional que eu acho interessante, mas cada série tem uma, né, que eles indicam e sugerem. Também queria trazer só rapidamente onde o CMSP está, né, e a questão da espiralidade do currículo nas outras séries, que acontece com bastante frequência, e a questão da integralidade das ciências humanas, como a professora trouxe, é muito legal. Eu trouxe também um exemplo bem curto do CMSP, que eu achei interessante, da semana passada, de filosofia, aliás, de sociologia, o que vai ser trabalhado essa semana, e de filosofia que foi trabalhado, né? E aí, como eu fiz aquela bagunça semana passada, eu não queria me furtar de fazer bagunça semana também. Então, eu queria falar um pouquinho da massa de pão, como ela facilitaria essa metodologia de trabalhar alguma coisa ativa com os alunos, no entendimento tanto do objeto de conhecimento, no caso que eu usei da sociologia, mas cabe para todas as outras áreas, as outras componentes. Mas também na questão do desenvolvimento da habilidade, que eu acho que é o principal, né? Só que hoje eu queria trazer uma outra massa para vocês que eu fiz, é uma massa de barro. E aí desenvolver a questão do tijolo, a professora trouxe na última TPC, a questão do The Wall, e da música Another Brick in the Wall, né? Que traz esse conceito de tijolo e que a massa muitas vezes formata, né, o indivíduo dessa maneira. E depois das sugestões, que eu acredito que essa habilidade, essa 104, ela no centro de mídias irá ser trabalhada durante umas 3, 4 semanas. E eu acho que ela dá para ser trabalhada bem devagarzinho, como eles têm sugerido na questão das competências socioemocionais, e tornando cada vez mais complexo, né? Então, por um primeiro momento, eu acharia interessante trazer a questão da cultura, depois da massa, e aí forem introduzindo os conceitos de indústria cultural. Eu acho que esse tema da indústria cultural nos dias contemporâneos trazem desafios maiores
que ainda não são muito apresentados que ainda não foram muito desenvolvidos. Então, eu acho interessante buscar sempre autores contemporâneos. Inclusive, o professor José sugeriu que eu trouxe hoje também. Aqui, eu estou trazendo aqui a habilidade, né? O professor Marco, inclusive, leu. Depois eu mostro o cronograma do CMSP. Quase todos os componentes ainda estão sendo trabalhados nessa habilidade. Eu acredito que a história, na primeira série, ainda está na habilidade anterior. E aí, no exercício da massa, eu acho que é possível fazer o desenvolvimento dessas duas habilidades, inclusive fazer a integração delas, né, para ter esse contínuo com os alunos, né? E nessa daqui, eu gosto de destacar bem a questão do analisar objetos e vestígios. Eu acredito que parece que complicou, mas, na minha opinião, essa questão das habilidades facilita, em alguns sentidos, né? Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial. Essa questão do pão, da massa, eu acho que está um pouco dentro do imaterial. É uma reflexão que a gente pode fazer. Então, analisar objetos, né, ou analisar a massa, você vejam que uma dinâmica ativa favorece muito com que o aluno desenvolva essa habilidade, porque justamente desenvolve a curiosidade, né, do aprender, que eu acho que é o objetivo principal. Aqui na filosofia, eu acho o objeto de conhecimento maravilhoso. Hoje eu não vou trabalhar assim, não vou aprofundar. A questão da reflexão artística, né, da estética. Eu acho super legal. Também acho legal desmembrar e trabalhar em diversos momentos. A geografia com o patrimônio natural, conservação. Aqui eu gosto muito da terra, como eu falar da terra, a gente também tem as técnicas construtivas que se constituem, de certa maneira, um patrimônio cultural. Aqui na história, a herança cultural e a valorização da memória também acho que dá para ser trabalhado, claro, é apenas um exemplo, né? E na sociologia, que é o exemplo que eu usei, os conceitos de aculturação. Eu vou me limitar aqui e introduzir a indústria cultural, mas eu acho também que deve ser desenvolvida com calma, desmembrando esses conceitos de forma gradual com os alunos, né? Gente, isso. A questão das competências socioemocionais, eu acredito que eu comentei na semana passada, né? Elas trabalham em consonância com as habilidades cognitivas e competências cognitivas. Eu acho que isso é uma coisa que a professora até colocou hoje, é uma coisa muito óbvia para nós, ainda mais das ciências humanas, algo que estava sempre latente, né? Ultimamente tem ficado mais explícito pelo currículo, o que eu acho super positivo. Mas isso sempre foi assim, acredito eu, sempre na educação e na pedagogia, né? Se não há o afeto no aprender, se não há um espaço de acolhimento, não há aprendizado, de maneira alguma. E aí a gente volta para a problemática do Another Brick in the Wall, no clipe, né, do Pink Floyd, em que as crianças estão numa esteira, todos com o mesmo rosto, como se fosse uma linha de produção de crianças, né? Então, eu acho que essa sensibilização para essa problemática desse modelo ajuda bastante. E aí, uma metodologia que eles têm trabalhado bastante na EFAP é o SAFE, né? O sequencial, o ativo, o focado e o explícito. Aqui, eu acho que é uma coisa que é possível você trabalhar em todos os objetos, né? Mas o que eu queria destacar aqui é a questão do ativo, né? Que a gente acabou de comentar. As competências socioemocionais são desenvolvidas por meio de vivências concretas e não a partir de teorizações sobre elas. Eu lembro da minha filha, quando estava lá nas primeiras séries, que eu acho que é a hora que a escola é mais bonita, né? Em que a professora sempre comentava, nos primeiros anos, né? De que a criança aprende pelas mãos. Eu não sei se eu sou ainda criança, mas eu ainda continuo aprendendo pelas mãos. Se eu não tiver esse contato, esse manuseio, fica mais difícil para eu aprender. Então, mais uma vez, eu levantando essa questão das competências socioemocionais, como elas estão intrinsecamente ligadas ao processo de aprendizado, né? É claro, eu acredito que essa questão vai ser melhor trabalhada nas ATPCs da EFAP e tudo mais, apenas para introduzir. E aí ele sugere também nessa metodologia de SAFE que seja trabalhada uma de cada vez. Elas estão sempre interligadas, mas, obviamente, para a gente poder ter uma avaliação e poder acompanhar o processo, é interessante que a gente escolha uma, né? Aqui sugerindo, por exemplo, a curiosidade de aprender da macrocompetência abertura ao novo, né?
que é a capacidade de cultivar, eu escolhi essa por causa desse termo, cultivar, que nos remete à cultura, né? Cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimentos, ter paixão pela aprendizagem. Isso é bem natural também na nossa área, em especial filosofia, né? O amor ao saber. Então, despertar isso no aluno, acredito com essas metodologias ativas e coisas que remetam, eles usaram o termo cultura maker, facilitam o aluno ter esse desejo, né? Aqui até peguei uma aula da semana passada, no Centro de Mídias essa aula consta como vai ser, será apresentada agora dia 27. Eu creio que, eu olhando lá, ela foi apresentada no dia 20, eu acho. Mas ela está trazendo a discussão da reflexão artística, e aí você vê que ela já traz o músico ali discutindo e trabalhando na bateria. Ainda que não seja uma coisa muito ativa, eu acho que é muito interessante para que desperte. Na filosofia, por exemplo, a questão da reflexão artística, da sensibilização, eu acho muito legal trabalhar a arte de maneira bastante mesmo, assim, farta. O professor Edson, não sei se está por aí, tive muita inspiração nas aulas dele, porque ele sempre trabalhou a questão da música com os alunos, né? E para essa sensibilização é fenomenal. Aqui eu trouxe um resumo, né, da programação dessa semana, do CMSP, da primeira série. Que, como vocês podem ver, a gente está na sociologia, filosofia e geografia, já estamos nessa habilidade aí que é a 104, é analisar objetos e vestígios, né? A história, por exemplo, notando, o professor até trouxe também, está essa habilidade de elaborar hipóteses, selecionar evidências. Eu acho aqui também ficaria muito preso nesse elaborar hipóteses e selecionar evidências, que no exemplo que eu separei, acho que fica também muito fácil, né, de ser discutido. Aqui eu falando a questão da espiralidade, né? Eu trouxe outros exemplos nas outras séries em que estão sendo trabalhados a questão da cultura de massa, condutas massificadas, que eu acho que também é possível trabalhar muito com exemplos práticos. A questão da propaganda, aqui eu sugeriria no segundo ano, mas tem também o WhatsApp, que são as fake news. Que é pegar uma fake news e desconstruir ela também seria muito interessante. E na sociologia também a gente tem na filosofia a cultura do consumo e do consumismo, tá? O consumo e o consumismo. Ô, Márcio, pode falar. Desculpa te interromper. O Ailton, eu acho que ele ergueu a mão, acho que ele quer falar. Você quer Por favor, Ailton. Oi, Marcos. Oi, Márcio. Aproveitando a oportunidade aqui, eu passei um pouco do ponto para poder falar. A gente estava falando sobre cultura, sobre patrimônio histórico, na fala do Marcos. Aí o Marcos, como ele estava muito numa sequência, não quis interromper. Nesse quesito, a gente queria só compartilhar um trabalho que a gente fez na Escola Dom Lúcio, que a gente, para resgatar sobre o patrimônio histórico, sobre a história da própria cidade, o que a gente desenvolveu? Sentamos juntos com a vice, que era a Márcia Orsi, com a diretora Adriana, e foi entregue para elas um projeto em que foi encaminhado por secretário de Cultura da cidade, em que estudamos sobre as ruas da cidade, sobre alguns patrimônios históricos e criamos QR Codes. E aí, nos pontos de ônibus, a gente colava o QR Code e colocava assim, o que é isso aqui? E as pessoas ficavam curiosas e apontavam o QR Code, apontava o seu celular, e aí contava a história da rua. Contamos a história da rua do Major Mateus, sobre aquela praça que tem a igrejinha, contamos sobre a própria escola Dom Lúcio, e eu achei muito legal, para que a gente... o tempo não foi suficiente, porque a gente fez com uma classe só, mas o propósito era transformar todo o entorno da escola Dom Lúcio como fosse uma grande biblioteca a céu aberto, onde todo mundo, com qualquer aparelho celular, tivemos a sensibilidade de deixar com que isso acontecesse offline, você tendo crédito ou tendo internet ou não, somente apontando para o QR Code ia sair a história daquele local. Então, essa fala ia falar mais sobre o patrimônio histórico, sobre a cultura de cada cidade, e eu achei bem interessante compartilhar com os colegas, quem sabe o pessoal aí, a gente não pode fazer um trabalho em conjunto
e criamos aí na cidade de Botucatu ou em outras cidades uma biblioteca a céu aberto, onde todo mundo pode conhecer a história de cada local. Obrigado por participar, tá? Tchau, tchau. Maravilhoso, hein, Ailton? O que você achou, pessoal aí, né, Marco? Maravilhoso, hein, Ailton? Nossa, super provocativo os alunos. Nossa, achei maravilhoso. Bom, sim, muito interessante, bem legal. Depois a gente volta a comentar mais. Pode seguir aí, Márcio. Valeu. Valeu, Ailton, pela participação. Quanto mais vocês participarem, melhor viu, pessoal? Fiquem à vontade. Nossa. Inclusive, você comentou da cultura, né? Eu acho um termo extremamente cabeludo, mas eu adoro essas questões problemáticas para ser definido, né? O objeto da sociologia traz a culturação, né, como um processo que se dá pelo contato de duas ou mais matrizes culturais diferentes. No Centro de Mídias, eles problematizaram e trouxeram também a questão da opressão e como alguns valores são impostos, né? E algumas culturas são massacradas por eles, né? Mas a gente já também trabalhou essa questão da identidade cultural e que o termo perde cultura não faz muito sentido. Então, eu acho que o processo de aculturação pode ser levado pelo lado mais positivo ou negativo, ou fazer o aluno refletir sobre essa questão. E aí, até pegando um slide aqui da UPPT de Sociologia dessa semana, ele vai, como eu falei, trabalhar bem gradualmente, né, a questão da cultura. Ele traz uma problemática aqui que eu adorei, né, dando exemplos de cultura em diversos momentos, né, separamos a cultura em tipos que nem sempre são corretos. E alguns exemplos: cultura popular, cultura erudita, cultura organizacional e cultura de massa. Aqui, por exemplo, eu acho que é um ótimo momento para resgatar com o aluno aquela habilidade de identificar o etnocentrismo. Essa habilidade vai ser, como eles usam o termo, vai ser necessária, né? Vai ser resgatada o tempo todo pelo aluno, né? Ela vai ser acionada o tempo todo, né? E aí a cultura de massa é um termo que eu também bastante polêmico, que é possível trabalhar de várias maneiras, tá? Aqui fica mais clara a questão do etnocentrismo quando a gente separa a cultura erudita e a cultura popular. A gente pode pensar também em MPB e música erudita, né? Por que uma é considerada melhor ou pior? Quanto isso está errado. Eu gosto do Sociedade dos Poetas Mortos, tem uma passagem que ele desconstrói essa comparativa entre arte, né? E aí, retomando a questão da massa, como a gente trabalhou na semana retrasada, eu quis trazer alguns exemplos que foram levantados. O principal que eu quis trazer é a fermentação, que é um processo muito interessante. Eu não sei na questão da interdisciplinaridade como é possível fazer, mas eu acho muito legal para fazer a reflexão, né? O que o fermento provoca na massa? Ele faz com que a massa cresça, ele cria reações químicas que promovem a produção de gás carbônico. Eu até peguei um exemplo que a gente construiu no sítio onde eu moro, de um biodigestor. Ele vai pegar o cocô, o cocô, desculpa o termo aqui, gente, a merda, e vai fermentar esse cocô por um tempo aqui, até que vai sair por aqui o biofertilizante e o gás fica preso nessa câmara e sai por cima. Os chineses usavam muito para a produção de energia mesmo. Mas isso tudo só é possível por conta do fermento. Eu peguei também uma definição do Joãozinho 30, que eu achei maravilhosa. Merda não é cultura, mas estrume é. Eu entendo que por estrume ele estava pensando em adubo, ou humus, que é aquele que a minhoca trabalhou, né? E ali na produção de compostagem, a gente tem uma série de bactérias e fungos que ajudam a promover a fermentação e aí o equilíbrio desse humus, né? Desse composto. Então, é interessante a gente ver em outras situações o fermento atuando. Eu fiz algumas comparações pensando na questão da sociologia, né? Mas eu acho que pode ser feito assim, em outras áreas. Como o fermento, numa questão de massa cultural mesmo, ele pode ser aquele caldo dos movimentos, ou que direciona o movimento.
Eu pensei das fake news como disparadores que fermentam também insatisfações e anseios, né, que a população tem. Então, esse poder que as fake news têm, a gente sabe que elas são muito bem trabalhadas, né, tecnicamente muito bem trabalhadas, e que muitas vezes se aparentam como se fossem posts no WhatsApp simplórios, né, quando na verdade até essa é uma intenção colocada ali. Eu coloquei os caras pintados, que foi um movimento que eu participei, mas que depois de um tempo me disseram que a Globo manipulou as pessoas para irem na rua contra o Collor na época, né? Ele não chegou a sofrer o impeachment, ele renunciou antes de sofrer o impeachment. Depois eu ouvi outras análises dizendo, não, olha, havia uma insatisfação muito grande da população brasileira e a Rede Globo e outros meios de comunicação se aproveitaram dessa satisfação e direcionaram. A gente teve aqui também o movimento do mais próximo de nós, que era do passe livre, que também desembocou um pouco nos movimentos de impeachment da presidenta Dilma, aqui mais próximos de nós. E eu gostei também uma citação que eu achei em um site de culinária, né? Na Europa existem padarias que usam há séculos a mesma mistura, também chamada de levain. Quando incorporadas a água e farinha, os organismos acordam. E a massa torna-se um fermento vivo, né? Quem produz fermento em casa sabe que no final fica uma massa só de fermento, de vida, né? Rica, atuando ali. E aí até usei o termo Yakult, quando a gente pensa em fermento, em biofertilizante aqui no biodigestor, o Yakult ele tem essa propriedade, né? Lactobacilos vivos. E quanto maior a diversidade da nossa flora intestinal, melhor é a nossa digestão. Bom, são comparações que eu achei que podem ser feitas numa atividade fazendo uma massa, por exemplo, que nem a gente fez na aula, na TPC retrasada. E aí, voltando nas habilidades, os exemplos que a gente poderia dar para desenvolver com essa atividade da massa, pensando na habilidade 103, que é o elaborar hipóteses e selecionar evidências, eu acho que é muito interessante nesse momento a gente fazendo a ponte, né, do que estavam trabalhando nessa MSP para essa semana e as próximas, é a questão da migração. Eu acho que uma pergunta que ajuda muito os alunos a trabalhar a elaboração de hipóteses é por que as pessoas migram. No caderno antigo tinha um texto maravilhoso explicando, do ponto de vista sociológico, com dados, né? Mas eu acho que só a fomentação da pergunta já faz o aluno começar a elaborar hipóteses. E também, no caso, é selecionar, né? Elaborar hipóteses e selecionar traços culturais. Por exemplo, na massa a gente tem o pão, da onde remete o pão, a origem da... e aí a gente também volta à questão do objeto de conhecimento, que é a aculturação dos italianos aqui com os brasileiros, né? E na 104, que seria as que eles estão trabalhando essa semana, eu acho que com a massa a gente pode desenvolver desenvolver essa habilidade de várias maneiras, que é analisar, né? Analisar objetos e vestígios. Então, analisar a massa, a homogeneidade, como falamos, a origem dela. Eu coloquei algumas questões que podem, já analisando, na verdade, porque daí a gente já está dando uma diretriz para o aluno, eu acho que isso mais para frente, que é a questão da homogeneidade, a perda da individualidade, a formatação que a massa muitas vezes provoca, a questão da força e elasticidade. Eu acho isso um contraponto interessante. A massa tem uma força, a massa, o povo, quando a gente fala massa, né, o povo unido, né, ele tem essa força. E não é à toa que muitos líderes usando ideologia, Hitler e outros mais, e como eu falei das fake news, tentam usar esse poder da massa, né? E aí, a questão que a massa fica fácil manipulação, eu acho que isso fica bem legal de mostrar fisicamente, porque você aperta ela tem essa manipulação mais fácil. E a questão das fake news também, como eu já tinha falado, a gente pode desenvolver também, fazer uma análise bem interessante, que eu acho legal, assim. E aí, eu trouxe outros exemplos, como eu falei, eu gosto de fazer bagunça, e com os alunos eu fiz uma vez uma atividade vitoriana com massa de pizza e fizemos também uma atividade na terra, que eu achei super legal. Nesse momento de ensino híbrido, quando a gente tiver poucos alunos, eu acho super recomendável a gente usar os espaços externos das nossas escolas, que são muito fartos, né? São muito bons. Que eu acho que barro na sala de aula não tem como. Mas massa de pizza eu já fiz na sala de aula.
Eu peguei esse exemplo do tijolo, né, de adobe, que a gente chama, é um tijolo super tradicional. Então, se for trabalhar a habilidade 103, dá para resgatar com os alunos em diversas regiões do mundo, se usa essa técnica. Inclusive em Botucatu, ou na região aqui, vocês ainda vão encontrar casas, tem igrejas que foram construídas com esse tijolo cru, o adobe, né? Eu até, aqui no sítio, a gente fez umas experiências, eu trouxe essa forma de ferro que a gente usava para fazer. A gente fez uma casa com esse tijolo aqui. Então, é um potencial legal para resgatar com os alunos essa questão, né? Eu separei também de um artigo que eu encontrei sobre as técnicas de construção com terra, que são bastante tradicionais, e uma referência que eu gostei muito é o cobre, que na verdade é uma massa que você trabalha, a mesma massa do tijolo. Eu até trouxe uma aqui, espero... Vou tirar da apresentação para vocês verem. Só um... Para a apresentação. Eu trouxe aqui uma massa de barro. Eu gosto muito de trabalhar também, né? Que é essa massa aqui. O cobre seria usar essa massa, aí você faz um pão com a mão, com a massa, e você vai assentando o pão na parede, pão por pão. Amarrando os pães, né? Ela é uma técnica legal que não precisa de forma. E na questão da formatação, eu acho legal trabalhar com os alunos, olha, a gente chega em massa de barro, sujeira na certa. Quanto a gente pode formatar, né, a massa. Eu fiz aqui uns tijolinhos que eu fiz para minha filha, usando a forma da minha mãe de culinária. E... não tem como não fazer meleca, gente. Eu acho, inclusive, isso na questão das competências socioemocionais bastante proveitoso, a questão da sujeira. Tira os alunos da situação de comodismo, né? Alguns professores colocaram na avaliação também a questão dos alunos com alguma necessidade especial. Eu acho, mais uma vez, a questão do toque fundamental para ser trabalhado com um aluno que tiver, às vezes, uma certa... dificuldade. Eu não molhei a forma aqui, então não vai sair. Oh, meu Deus do céu, gente, desculpa. Vou mostrar só um exemplo de um deles já pronto. Eu não molhei a forma. Mas aí a gente faz o quadradinho. Eu trouxe aqui alguns tijolinhos que eu fiz para minha filha, usando essa mesma técnica. Então a gente faz o tijolinho cru, aí eu fazia umas construçõezinhas simples com a minha filha. Eu fiz até alguns formatos de coração também para ela, olha que belezinha. Então, isso é algo que dá para ser trabalhado. E aí, como a professora trouxe na última, né, a questão do Another Brick in the Wall, quando for ser trabalhada a indústria cultural, pode trazer o tijolo e quanto ele tira essa individualidade. E aí, fazendo a ponte com a questão dessa individualidade, eu trouxe um exemplo que eu acho icônico. No caderno, ele traz o exemplo do sertanejo. Eu acho o sertanejo super proveitoso para nós, peço desculpas porque não conheço muito bem, mas sertanejo, a gente tem o sertanejo raiz e desculpa aqui a câmera aí, o sertanejo raiz e a gente tem o sertanejo comercial, né? Então, mas eu trouxe esse exemplo aqui que eu acho icônico, que é o Sinatra, o Frank Sinatra cantava essa música, My Way. E aí depois a gente tem o movimento punk, que é um movimento interessante, é um movimento do podre, do romper com aqueles mega shows de rock e com a indústria cultural em geral. E aí o movimento punk, a gente tem um ícone aí que é o Sid Vicious. O Sid Vicious grava essa música numa versão de rock and roll. Eu até separei ela aqui. Dá para ouvir aí, Marcos? A gente está vendo. Você está... Eu vou parar aqui, tá? Só pegar um exemplo. Não, ouvir, eu não estou conseguindo ouvir, não. Paciência. É uma versão de rock and roll da música My Way, que o Frank Sinatra cantava. Ele faz uma versão bem interessante. Aí eu peguei uma cena do filme, que agora eu me esqueci o nome do filme, em que o ator aqui, Gary Oldman, interpreta o Sid Vicious.
Então, veja como a indústria é interessante. Ela pegou um movimento que era contra a cultura de massa, ela adequou, ela formatou esse movimento e ela embalou e revendeu para essa mesma indústria. Então, o Sid Vicious, o movimento punk, depois acabou, em certa maneira, um pouco adequado e revendido ainda como de novo, né? Então, é só um exemplo. Aqui falamos da cultura maker, né? E o movimento punk tinha essa coisa do it yourself, faça você mesmo. Usando Ô, Márcio, pode falar, a gente está chegando. Desculpa te interromper. A Joyce, ela colocou aqui uma questão no chat e ela levantou a mão. Você quer que eu leia primeiro, Joyce, você quer falar diretamente? Ouvir a voz é legal também. Quero comentar. Isso, fica à vontade, Joyce. Aquele comentário eu ia fazer lá no começo da apresentação, mas depois eu posso fazer no final. Mais achei muito bacana essa ideia do tijolo que você fez, porque dá uma concreticidade para a ideia, né? Eu acho isso tão maravilhoso quando a gente consegue fazer esse movimento de levar o movimento do real para a reflexão e depois retornar isso de uma maneira expressiva para a realidade, assim, de maneira artística e tudo mais. Mas o que eu ia falar sobre essa questão do movimento de massa que você apresentou antes, eu posso estar até sendo precipitada, que você mostrou agora no slide anterior, mas é do sertanejo, você citou o sertanejo, né? O sertanejo. É isso, que também eu usei em algumas aulas que eu dei esse conteúdo, o brega no Pará, né? Que tem também essa multidão de pessoas. Eu coloquei também vários shows de fotos, né, com vários shows do brega e do tecnobrega, e daí eu também queria fazer uma sugestão de uma tese de antropologia da Federal do Pará, que estudou o brega. Eu não consegui acessar a tese agora, mas ela foi premiada, e ela também estuda esse movimento de massa por meio de uma produção cultural nossa, que é o brega e o tecnobrega. Daí a gente consegue até trabalhar outros aspectos da cultura nacional também. Daí tem essa questão do sertanejo, do brega, e dá para fazer como é que fala? Essa comunicação, né? Esse diálogo entre temas, né? Era só isso mesmo. Que bacana. Ô, Márcio, pode falar, Marco. Se você puder erguer um pouquinho a sua câmera para a gente poder ver seu rosto um pouco. Eu tirei a apresentação aqui. Isso, melhorou. Eu, inclusive, quero aproveitar a fazer uma coisa que eu fiz ontem. Tá dando para ver, Marco, uma garrafa? Tá, que eu só queria ler a mensagem da Joyce aqui no chat, que a Joyce, além desse comentário que ela fez, ela escreveu aqui no chat, tá? Só vou ler aqui, tá? Acho fundamental que exista uma sensibilização e um desenvolvimento afetivo no processo de educação escolar. Mas acho que a gente precisa entender o psiquismo e a unidade afetivo-cognitivo para além de uma habilidade ou competência, como é sugerido no currículo. Precisamos compreender o desenvolvimento humano dentro de uma perspectiva que compreenda a totalidade do sujeito. É fundamental que esse tema esteja dentro da escola, mas acho que a forma como o currículo trata é bastante comprometida, né? Então, aí, se você puder comentar o que ela falou, e aí, essa questão dela, eu achei uma questão interessante, né? Complexa também, ao mesmo tempo, eu achei, né? Dessa questão de ir além, né? Da questão da habilidade e competência, né? Que eu estou entendendo aqui, né? A questão do psiquismo também, e que ela acha que o currículo é tratado de maneira comprometida, né? E acho que tem mais uma... Pode falar mais. Eu concordo com você um pouco, Joyce. Eu acho que realmente pegaram um pouco do Paulo Freire, a questão do desenvolvimento das competências e habilidades, e de certa maneira a gente tenta encaixar isso numa caixinha, né? Então, mais uma vez, a gente está fazendo um processo industrial. Por outro lado, a gente tem, inclusive no final da apresentação hoje, eu queria levantar essa questão, que eu acho muito importante, é o cuidado que a gente tem, na verdade, muito do sociologar ou muito do filosofar, me desculpe o termo incorreto, mas é de racionalizar demais, né?
e aí a gente não dá ouvido como você falou, as questões realmente psíquicas aí do aluno e questões mais detalhadas. Mas eu acho assim, ainda assim, eu acredito que é melhor a gente trabalhar com essas competências, habilidades, e com o tempo acho que vamos adequar as formas de avaliação, agora com as avaliações, autoavaliações. E aproveitando a questão do exemplo, eu fiz uma técnica que a gente usa para verificar a terra, como a habilidade era analisar, né? A gente coloca a terra na água e chacoalha. Infelizmente não dá para perceber, mas a gente tem uma linha de divisão aqui. São os elementos que muitas vezes numa massa aparecem, aliás, ficam desapercebidos, né? A gente tem a areia, o silk, né? Embaixo, as várias granulometrias e por cima a argila, que é uma granulometria mais fina e ela acaba se acumulando em cima da água. E aí também dá para fazer alguma análise nesse sentido. Gente, eu peço desculpa se ficou um pouco corrido de novo, acho que agora a gente já pode, né, Marco, deixar um pouco espaço para se alguém quiser comentar. Eu deixei na apresentação que eu deixo para vocês algumas sugestões que podem ser feitas aí para desenvolver a questão da indústria cultural, né? Uma charge do Calvin Haroldo, que eu acho maravilhosa, falando dessa questão da individualidade, né? Que muitas vezes o consumidor quer se associar àquele produto e acaba perdendo a individualidade dele. É uma discussão complexa, eu acho que tem que ser trabalhada com calma, com os alunos. Até brinquei aqui, a gente leu esse na TPC passada, Velozes e Furiosos 384, né? O que tem de novo no Velozes e Furiosos? Brincadeira, se caso alguém gostar. Eu gosto do Cultura em Choque, eu acho que é Choque de Cultura, que é um quadro de comédia no YouTube, bem legal, um canal, trabalhou Velozes e Furiosos de maneira super interessante. E aqui as implicações da indústria cultural, né? E como eu falei, eu acho que é sempre importante abrir esse espaço de crítica à crítica. Crítica à indústria, à Escola de Frankfurt, que fez muitas críticas à indústria cultural, e assim por diante. E um exemplo aqui do Orson Welles, que usou o poder da mídia para deixar os americanos loucos, né? E, por fim, uma sugestão que o José deu também na última aula, que eu acho que o Zygmunt Bauman traz uma reflexão mais atual desse momento que nós estamos vivendo, né? E essa expressão, tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa sociedade líquida com essa escultura. Gente, muito obrigado. Peço desculpa se me alonguei agora um pouco. Qualquer dúvida, a gente vai também trabalhando essa semana. E, por favor, tragam as dúvidas, os comentários e contribuições. Bem legal, Márcio, valeu. Lembrando do Ailton também, da questão do projeto dele lá, né, do QR Code, das ruas, questão da memória, patrimônio histórico, eu achei bem interessante, bem legal. Eu acho que é legal essa coisa da gente estar trocando experiência, né? A questão da Joyce também, bem interessante, né? A questão do Brega no Pará e assim por diante, né? Trazendo uma região que a mídia não divulga, né? Região norte do Brasil, né? Eu acho bem interessante e enriquecedor, tá? Quem que gostaria de fazer algum comentário? Quem poderia fazer algum comentário, alguma pergunta, algum comentário sobre o que nós falamos? Nós estamos falando. Eu sou outro exemplo aqui de terra, gente. Enquanto essa bolinha meu irmão fez só com a terra. Ele vai, né, polindo e depois com sabão. É uma técnica japonesa também de fazer essas bolas aqui. Eu achei bem interessante também o potencial de trabalhar com a terra. E aí, na geografia, bem legal. Ô, Marcos, o seu projeto tem data? É que você não colocou as datas. Sim. É o seguinte, a data provável, eu vou confirmar, vai ser em outubro. Dia 15 de outubro é a data, mas ainda eu tenho que dar uma finalizada. Mas nesse período aí que vai ser finalizado, porque na última reunião eu propus uma data, mas os professores entenderam que aquela data não era viável. Eu tinha colocado para começar em 15 de agosto, tá? Então, Joyce, em breve eu vou estar confirmando, tá? E essa reunião com a questão indígena vai ser daqui também uns 20 dias, eu vou estar divulgando também a data.
Mais alguma coisa que você queria perguntar sobre a mostra? E se essa reunião vai ser só para os professores, vai ser para os estudantes, como é que vai ser? Então, essa reunião sobre a questão indígena vai ser para os professores, mas nós vamos abrir também para os alunos. Também para os alunos também. Então, por exemplo, o professor de determinada escola, ele vai produzir o curta com determinado grupo de alunos. Então, convidar esse grupo de alunos que vai estar produzindo curta-metragem. Mas isso não impede de que você convida qualquer aluno, mesmo que não esteja relacionado à mostra de curta-metragem, para participar da reunião, entendeu? Vai ser aberto tanto para professor quanto aluno. Quanto mais gente participar, melhor é. Bom dia, eu gostaria de falar. O professor Mar. Oi. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Eu estou muito feliz, contente pela apresentação que você está falando da cidade de Botucatu, porque o ano passado eu trabalhei com Botucatu, lembra? Você me ajudou, me deu uma força. Então, eu estou muito feliz e contente com isso. E eu vou atrás aí do livro, tá? Eu vou querer o livro. Para me ler, né? Estou muito contente de você estar falando, o Márcio aí está falando, nossa, estou feliz. A TPC de vocês, sendo muito gratificante para mim, trazendo mais sabedoria e orientação. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. A Sônia é uma professora eventual, né? E ela é muito participativa, ela é muito bacana, ela se envolve muito em projetos, tal. Ela é muito ativa. Obrigado pelo comentário. Eu fico feliz com a sua felicidade, com o seu contentamento. Obrigado mesmo. Tá? E o livro a gente manda a mensagem para mim que a gente combina, tá? E falando e também da fala do Márcio, por exemplo, uma coisa bonita que eu achei, né? Dele falar dessa coisa que quando ele foi com a filha dele, né? E a professora falou que a gente aprende com as mãos, né? E que ele gosta de aprender com as mãos e que ele é meio criança, né? Eu achei bonito da fala dele também, né? Entrando nessa parte aí, né? Mais alguém que gostaria de comentar, perguntar? Eu queria fazer uma pergunta. Opa! Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Quando você estava falando aí sobre as músicas, né? Que já entra aí no gosto musical, sertanejo raiz, falou da música Yamauê, né? Isso? Foi péssimo em inglês. Você ia mostrar a versão aí. Como que a gente faz hoje, eu vejo pelo meu filho aqui em casa, para a gente atrair essa criançada, esses adolescentes, para a gente passar, não o gosto, mas pelo menos para eles conhecerem essa parte musical, porque eu vejo meu filho que ele é irredutível, né? É funk, é esse tipo de música que eles escutam. Então, a gente está trabalhando eletivas aqui no Aristeu e a nossa eletiva chama-se As Grandes Personalidades Brasileiras. E a gente fez um trabalhinho sobre o Raul Seixas, né? Que ele tem aquela música lá, O Dia em que a Terra Parou, né? E eu percebi que muitos alunos, né, não conheciam e duas alunas aqui ficaram encantadas com a música dele. E eu queria saber o que a gente faz para a gente, né, poder atrair, né? Porque eles o gosto musical deles é difícil, né? Bem diferente do nosso. Esse do Raul Seixas também fiquei chocado, eu vi que eu estava velho mesmo. Quando eu vi que não tinha nenhum aluno na sala que conhecia Raul Seixas, fiquei absurdado. Eu acho que você tem razão. Porém, por outro lado, eu acho que a abordagem deve ser a partir do gosto deles. E aí, como a arte é uma coisa que sempre se interliga, né? Eu acho que pegar algum funk, tem funks bons, né? E aí, funks, olha, preconceito meu. Tem funks que eu acho que são mais próximos da nossa realidade e que citam músicas que nós estamos mais próximos, né? Então, eu iniciaria por esses funks. Mas eu acho que poderia pegar. Uma vez eu vi sobre cinema, Marco, até da Federal de Brasília, em que o professor falava: usa os filmes dos alunos para desconstruir filosoficamente, usa. Então eu sugeriria pegar uma música dele e tentar desconstruir com ele a música, tentar analisar a música, né? Como no caso a competência que nós falamos de analisar e tentar entender um pouco melhor, né? Se ela é feita para as massas ou não. Pode falar, desculpa. Eu queria compartilhar com a colega ali. Eu acredito que a nossa eletiva, eu também sou de uma PEI, da PEI Naerso Miranda de Bofete. Nossa eletiva
está um pouco aproximada aí, então eu queria dividir o que a gente faz aqui com ela em relação à música. A nossa eletiva chama PWN35, que é a produtora web na Erson 35. Então, a gente cria, além das produções audiovisuais, a rádio web. E aí, o que acontece? A gente utiliza as músicas que são de momento, que o pessoal gosta, mas a gente introduz as músicas que eles não têm o hábito de ouvir. A gente introduz Roberto Carlos, a gente vai buscar na MPB mais antiga e faz com que eles possam também ouvir esse tipo de música, e a gente faz uma interdisciplinaridade com artes, e o qual a gente mostra para os alunos a melodia, mostra a poesia que existia antigamente na música, que era tão valorizada aí nesse sentido. Então, a rádio, caso a professora queira saber mais um pouquinho como que a gente pode fazer essa rádio, basta entrar em contato aqui, que o pessoal aqui, eu mesmo, fico muito feliz em compartilhar com ela esse trabalho, porque ela possa também desenvolver na escola dela. Agradeço, Ailton. É a Rosiane que está falando, que você me conhece. Ai, que show. Até a Deudília comentou aqui também, Deudília, eu achei muito legal a questão da aculturação, né, da influência. E é interessante ver como o colonizador, o imperialista, acaba também recebendo cultura de onde ele está atuando, né? Eu acho que pega desde do Alexandre o Grande até, eu acho que nos dias de hoje, os americanos, a gente vê muito, né? Toda essa invasão ao Oriente Médio, a gente vê muita influência islâmica também nos Estados Unidos, na Europa, né? Um reflexo. Nossa, achei ótimo comentário, Deudília. Tem mais alguém que gostaria de comentar, trocar ideia, perguntar? A Joyce está com a mão levantada, acho que ela não abaixou a mão, mas a mão dela continua levantada, não sei se ela quer falar. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu não sei como que faz para abaixar a mão. Acho que tem que clicar na mão e depois aí embaixo tem lá, baixa a mão, acho. Foi? Não, né? Foi. Mas eu tô com a mão abaixada. Não, mas tranquilo, beleza. Mas, por favor, agora faça uma pergunta. Você contribuiu tão bem, Joyce. Tô brincando. Então, não, eu gosto... Fala. Eu gosto muito, eu estou gostando bastante dessa formação da DE, está bem melhor do que a do Centro de Mídias, na verdade, assim, né? Por N questões, a gente já vem reclamando. Gosto muito quando eu trabalhei um tempo com o Ailton, é muito desenvolvente trabalhar com ele, porque ele consegue dialogar com várias tecnologias, ele consegue colocar a nossa cabeça assim, muito fora da caixinha, esse lance do QR Code. Ô, Ailton, a gente podia ter um espaço do ATPC da DE só para você fazer propostas de trabalho com a gente. Assim, olha lá, Marco, já tem uma demanda já. Opa. Aí, ó, a gente podia fazer o seguinte, então, Joyce. Vou te fazer a gente convida os professores no privado em geral, né? Agora fazer um convite em público para você. De você com o Ailton, então, se o Ailton topar, vocês fazerem um ATPC. E aí vocês dialogam entre vocês dois, tal, e preparam um ATPC para daqui a 15 dias. O que vocês acham, vocês, Joyce e Ailton? A gente tem que estudar isso, hein, Ailton? Sim, a gente vai combinando em off e a gente prepara uma coisa. Eu queria só falar que a Joyce, agora, pelo nome, não estava reconhecendo ele pela voz, a gente trabalhando Dom Lúcio juntos. A Joyce sempre apoiou muito, participa sempre, uma pessoa muito didática no que fala, bem na linguagem dos alunos, e foi um prazer imenso trabalhar com ela, assim como a Rosiane. Agora eu lembrei da Rosiane, minha amiga de infância, a gente saía juntos para ir para passear, e hoje dividimos a mesma profissão, e é uma felicidade quando a gente se encontra com os colegas assim,
e é muito legal. E também não poderia deixar, quando uma das coisas que eu sempre faço é o caso da valorização. Quando eu criei o projeto Uma Janela na Rede, que o Marcos veio conversar comigo lá na escola João Queiroz Marques, lá em Rubião Júnior, o Marcos falou assim, pô, cara, que legal isso, ó, não pode ficar só com você isso. Eu tenho aqui sobre o audiovisual e eu vou colocar o eventos da ADE, o projeto Uma Janela na Rede, para que você mostre a escola, porque o meu propósito é mostrar a escola e valorizar os profissionais. Vejo muito valorizar os alunos, mas gosto muito de valorizar os profissionais e elogiar cada um na sua particularidade. E estendo agora um forte abraço ao Márcio, que veio para agregar, e percebo que nossa TPC tem ficado mais leve, tem ficado mais dinâmico e faz com que a gente possa se desenvolver mais e compartilhar uns com os outros o conhecimento que é tão importante para a gente. Então, esse conhecimento com que a gente faz com que ele crie raízes, e nossa escola, além dos muros, também significa uma TPC além dos muros. Chegamos a várias partes aí em que antes seria inimaginável, e hoje, devido à pandemia, enxergamos como obstáculo, mas também devemos olhar como possibilidades. E essas possibilidades foram criadas para que o ATPC ficasse dinâmico e feliz. Então, fica o meu agradecimento pelo Márcio ter aceito o desafio de ser um PCNP e de dirigir o ATPC de Humanas, o qual vem fazendo brilhantemente. Muito obrigado, Márcio. Nossa, valeu, Ailton. Esse grupo é muito alegre, né, Marco? Não tem como ficar... A gente tem que ser sempre alegre, né, descontraído. Até hoje, bastante gente falou bom dia, mas agora não estou escutando muitas vozes, né? Mas está tarde já também. Mas é uma delícia. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que valeu aí pelas palavras, né, do Ailton e tal, né? Esse projeto dele, Uma Janela na Rede, tá no site da diretoria, depois vocês podem estar olhando, né, todo o trabalho dele, né? Foi legal também a participação de todo mundo, né? E aí tá o convite, então, para a Joyce, né, e para o Ailton. Depois a gente conversa, dá um retorno para a gente e tal, para a gente agendar uma data e pensar nesse ATPC, tá? E também relembrando que todos os professores e professoras estão convidados, né? Entrem em contato com a gente, que é muito importante a participação de vocês, tá? Então, eu acho que podemos terminar, né, Márcio? Acho que já estamos no nosso horário, né? Então, obrigado aí, né? E até a próxima TPC. Obrigado, pessoal. Boa semana e até a próxima. Estamos sempre aqui, né, Marco? Também, qualquer dúvida. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau, semana para todos. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom. Boa semana para vocês. Obrigada, Tchau, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, povo. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom almoço. Muito quentinho.